Bom, pessoal, então vamos aqui para as consequências do PFC. Eu vou pegar aqui o PFC. Eu vou deixar ele aqui em fácil acesso, tá? Pra gente poder usar esse teorema aí quando for preciso. Vou deixar o quadro dele aqui guardado. Bom, pessoal, a gente vai estar estudando agora alguns nomes que são cobrados no vestibular, tá? A gente tem aí os chamados arranjos, a gente tem as chamadas combinações, a gente tem as chamadas permutações, tá? Eu, particularmente, aprendi a trabalhar com análise combinatória sem me apegar muito a esses nomes. Tudo bem? Se você entender direitinho o PFC, você não vai precisar se apegar a nomes. Ah, será que esse exercício eu resolvo com arranjo? Ou será que esse exercício eu resolvo com combinação? Ou será que é permutação? Entendeu? Eu, particularmente, nunca me apeguei muito a esses nomes. Porque existe toda uma maneira de se pensar quando você vai resolver um exercício de combinatória que faz com que esses nomes sejam um tanto quanto irrelevantes, tá? Só que pro vestibular, né, que é o nosso foco aqui, esses nomes eles são importantes, tá? Porque o vestibular, ele pode te cobrar nome, tá? Que nem o Enem. Eu fui fazer o Enem ano passado, eu precisava tirar minha licenciatura, e o Enem, ele deu um exercício de combinatória, né? E nas alternativas não tava o número, tava em forma de fórmula. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que eu quero dizer com isso, mas tipo assim, é uma questão que se apegava ao nome do negócio, entendeu? E não precisa, porque se você entende contagem direitinho, você não vai precisar se apegar a esses nomes. Mas eu vou estar passando aqui um por um, tá? A gente vai começar aqui, pessoal, com os arranjos com repetição. Então, arranjo com repetição. Então, galera, arranjo vai ser sequência. Beleza? Bota isso na cabeça. Arranjo é sequência. A gente vai pegar aqui um conjunto M com M elementos. Beleza? E a gente vai montar uma sequência de tamanho R formada com os elementos de M não necessariamente distintos. Então, vamos pensar aqui. A sua sequência, ela vai ser assim, ó. E aqui você vai ter R elementos. O primeiro elemento da sua sequência pode ser qualquer um desses M. Então, quantas possibilidades você tem para o seu primeiro elemento? Você tem M possibilidades. E para o segundo? M possibilidades. E para o terceiro? M. E para o último? M. Então, esse aqui da cara coroa é um exemplo de arranjo com repetição. Porque você vai pegar esse conjunto que tem os elementos C e K e você vai montar uma sequência de 3 elementos
em que aqui você tem duas possibilidades, aqui você tem duas possibilidades e aqui você tem duas possibilidades. Beleza? Daí, qual que é a fórmula, então, do arranjo com repetição? O arranjo com repetição de um conjunto de n elementos tomados RAR vai ser igual a m elevado a r. Esse exemplo aqui foi o exemplo que eu falei das teclas do computador, tá? Por exemplo, ó, vamos supor que você tem o alfabeto à sua disposição, A, B, C até Z, beleza? Vamos falar assim, então, que nesse alfabeto você tem 26 elementos, contando aí K, W e Y, beleza? E você quer saber quantas senhas diferentes, né, você consegue montar utilizando 8 caracteres. Então, pessoal, o primeiro caractere pode ser qualquer letra de A até Z. Então, quantas letras você pode colocar no seu primeiro caractere? 26. No seu segundo caractere, você ainda continua com 26 opções de letras para colocar. No terceiro, também. E no último, também. Em todos aqui, você também tem 26 opções. Então, se a sua senha fosse de 2 caracteres, você teria 26 vezes 26 possibilidades. Só que a sua senha é de 8. Então, quantas possibilidades de senhas diferentes você consegue ter? 26 a oitava. Tá? Então, o que eu quero dizer é que você não precisava saber que isso aqui chama arranjo com repetição para conseguir calcular. Se você pensasse, ó, aqui pode vir 26, aqui 26, aqui 26, aqui 26, você faz 26 vezes 26 vezes 26 8 vezes. Você chega no 26 oitava sem saber que isso aqui, o nome certo é arranjo com repetição. É isso que eu quero dizer, tá bom? Mas assim, para os vestibulares você tem que conhecer esses nomezinhos, tá bom? Porque a questão ela pode te cobrar isso, beleza? Muito bem. Então, esse aqui é um exemplo de arranjo com repetição. Beleza? Próximo. Agora que a gente já falou do arranjo com repetição, que é o AR, a gente vai falar sobre arranjos. E se o arranjo com repetição tem repetição, o que você espera do arranjo que não tenha repetição? Isso mesmo. Então, o que vai ser o arranjo? Vamos pegar aqui a palavra sol. Eu quero embaralhar essas letras e contar quantas maneiras diferentes, né, que são os chamados anagramas, quantos anagramas de sol eu consigo montar. Então, eu posso ter aqui o sol, eu posso ter o SOL, eu posso ter o OSL, eu posso ter o OLS, eu posso ter o LSO e o LOS. Mais nenhum outro. Então, esses daqui são os 6 anagramas da palavra sol. Então, o SSS, ele não é uma opção. Porque a partir do momento que você coloca a sua letra S em alguma posição, nas outras posições, você vai ter que colocar ou a letra O ou a letra L. A letra S não é mais uma opção, porque ela já foi utilizada, né?
Isso aqui, então, é o que a gente chama de arranjo. Não tem repetição, tá? Você vai pegar um conjunto A1, A2, até AN. Você vai montar uma sequência de R elementos. Beleza? E você vai contar quantas sequências você pode montar. Só que aí você vai pegar aqui o A1. Ó, melhor, né? Nesse primeiro elemento aqui da sua sequência, você tem M opções para escolher e colocar aqui. Aí vamos supor que você pegue o A1. Para o segundo elemento, o A1 não é uma opção mais. Então, aqui você não tem mais M opções. Você tem M menos uma opções. E aí aqui você escolhe um elemento e aqui outro. Aí vão sobrar M menos 2 elementos para serem escolhidos. E assim até chegar em 1 ou M menos R. Beleza? Vamos pro exemplo? Ó. Anagramas de Sol, então. Você vai montar anagramas com 3 letras. Na primeira letra, pode vir S, O ou L. Então, você tem aqui 3 opções. Na segunda letra, você só vai ter 2 opções. E não mais 3, porque uma das letras já está encaixada aqui. E aí, você escolheu uma letra, escolheu outra, sobra só uma para ir aqui. E aí, fazendo a multiplicação desses números aqui, você chega em 6, que foi o número que a gente achou aqui. Tudo bem? Outro exemplo. Outro exemplo aqui. Vou pegar minhas 6 canetas aqui. E eu vou montar um grupinho com 3 canetas. Por exemplo, vou pegar essas 3 canetas. Certo? Quantos grupinhos eu consigo montar? Né? Quantas sequências eu consigo montar com essas 6 canetas? Bom, eu vou pegar 3 canetas. Aqui eu tenho 6 opções de canetas diferentes para escolher. Quando eu escolher uma caneta para colocar aqui, a segunda caneta que eu vou pegar, agora eu só tenho 5 opções. E agora eu só tenho 4 opções. E aí eu montei o meu trio. Então, se eu multiplicar isso aqui, 6 vezes 5 vezes 4, vai dar 30 vezes 4, vai dar 120, né? Então, eu tenho 120 opções de triplas ordenadas que eu posso fazer com essas 6 canetas. Massa! E se eu quiser saber quantas sextuplas ordenadas eu consigo fazer com essas 6 canetas? Então aqui eu vou ter 6 canetas para escolher. Primeiramente eu tenho 6 opções. Depois eu tenho 5 opções. Agora eu tenho 4 opções. Peguei outra. Agora eu tenho 3 opções. Agora eu tenho 2 opções. Agora eu tenho uma opção. Quanto deu? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 fatorial. E daí a necessidade do fatorial na arte da contagem. Porque quando você estiver trabalhando com esse tipo de conta, você vai precisar do fatorial. Porque as coisas podem ficar muito grandes muito rápidas. Então, esse probleminha com 6 canetinhas, a resposta já deu 720, que é o 6 fatorial. Tá bom? Exemplo aí.
Professor, a gente acabou de ver uma fórmula para o arranjo com repetição. Existe uma fórmula para o arranjo? Existe. Mas antes de a gente falar sobre a fórmula, eu preciso que vocês entendam o que o arranjo está significando. Que é isso aqui. Você tem espacinhos que você vai ver as opções que você tem. Então, a primeira caneta eu tinha 6 possibilidades. Depois 5. Depois 4. Né? A gente tem que entender isso aí antes de usar a fórmula. Porque, pessoal, as fórmulas são para quem sabe contagem. Se você não sabe contagem, não adianta nada decorar uma fórmula que você não vai saber usar, tá? Então, para você saber as fórmulas, você tem que entender o que está acontecendo. Beleza? Tá. Então, a fórmula do arranjo, pessoal, se você vai pegar um conjunto com m elementos e você vai tomar eles R a R, o número de sequências que você pode fazer vai ser dado por m fatorial dividido por m menos r fatorial. Essa é a fórmula. Beleza? Ah, professor, mas tem uma explicação por trás dessa fórmula? Tem, né? Tipo assim, se você vai pegar aí um conjunto M que tem 15 elementos, vai. E você vai montar um arranjo de 4 elementos, quantos números você tem disponível para colocar aqui? 15. E aqui? 14. E aqui? 13. E aqui? 12. Tá? Isso aqui, pessoal, é 15 fatorial dividido por 11 fatorial. Porque a gente não parou aqui no 12, né? Ó, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Se você multiplicar em cima e embaixo por 11 fatorial, aqui em cima você consegue fechar o 15 fatorial. E 11, da onde veio esse número 11? Ele é 15 menos 4. Aqui, ó, m menos r, tá? Essa que é a ideia da fórmula aí. Então, se, por exemplo, você tem esse conjunto M com 150 elementos, e você vai formar aqui arranjos de 32 elementos, você não precisa fazer, por exemplo, ó, aqui vai 150, aqui vai 149, aqui vai 148. Você não precisa fazer isso 32 vezes. Você pode usar aqui a fórmula do arranjo de 150 elementos tomados 32 a 32. Isso aqui vai ser igual a 150 fatorial dividido por 150 menos 32 fatorial. Tá? E a resposta disso aqui, então, vai ser 150 fatorial dividido por 118. 118 fatorial. Tá? Então, se você não escreve a sua resposta dessa forma, a sua resposta ia ser 150 vezes 149 vezes 148 até o 119. Aí você multiplica em cima e embaixo por 118 e fecha o fatorial no numerador. Beleza? Então, essa daqui seria a formulinha aí do arranjo. Massa? Bom,
entendido o que é um arranjo, né? Ou seja, o arranjo ele vai ser aí uma sequência de R elementos, cujos quais você vai tirar do conjunto M, que tem M elementos. Agora a gente vai ver aqui o que são permutações. Permutação, pessoal, é a mesma coisa que arranjo. Só que o arranjo, a gente escolhe um número de elementos, né? Por exemplo, dos 150 elementos, você vai escolher 32. A permutação, ela vai ser um arranjo em que o seu R é igual ao M. O que isso significa? Que se você pegar um conjunto com 150 elementos, você vai montar sequências. Você vai montar sequências, né? Com esses 150 elementos. E não mais com 32. Então, é como se você pegasse todos esses elementos e embaralhasse. E cada embaralhada diferente conta como uma permutação, né? Permutação é troca, né, pessoal? Vocês estudam isso daí em biologia, não estudam? Sei lá, permutação de cromossomo aí, quando os cromossomos cruzam as perninhas lá. É troca, né? Então aqui a gente está fazendo um embaralhamento aqui da galera. Então vamos lá, ó. Aqui você vai poder... Você tem 150 opções de elementos para colocar. Aí aqui você tem 149. 148. E na permutação, você termina com 1 aqui. No arranjo, não. No arranjo, você não tem obrigação de acabar com 1 aqui, ó. Tá vendo? Você tinha 150 opções, você foi acabar com 118 opções. Agora, na permutação, não. Na permutação, você tem que fazer sequências com todos os elementos, tá? Isso aqui que a gente fez aqui atrás do Sol, isso aqui é uma permutação. Tá? Porque nas sequências que você está fazendo, você está usando todas as letras. Então, como você está usando tudo, é uma permutação. Tá? E isso significa que a permutação de M elementos, você não precisa mais do R, né? Porque você vai, ó, é um arranjo com R igual a M. Então, qual que é a fórmula da permutação? Você troca o R do arranjo por M. Então, você quer um arranjo de um conjunto de M elementos, tomados M a M. Isso aqui vai ser igual a M fatorial dividido por M menos M fatorial, que é M fatorial sobre 0 fatorial, que é M fatorial, que é a fórmula da permutação. A permutação de M elementos é igual a M fatorial. Então, se, por exemplo, você pegar aqui a palavra número e você quer contar os anagramas de número, quantas palavras diferentes você consegue escrever com essas 6 letras? Ó, aqui na primeira letra, você tem 6 opções. Depois você fica com 5. Depois você fica com 4. Depois com 3. Depois com 2. Depois com 1. E isso aqui, né, é igual a 6 fatorial. Então, se você quer embaralhar as letras de número, quantas formas diferentes você consegue embaralhar? 6 fatorial. Tá? Porque você está permutando as palavras, as letras da palavra número. Tá? De quantas maneiras 5 pessoas podem ficar em fila indiana? Para quem não sabe, fila indiana é fila que é um atrás do outro, né? Então, se você tem 5 pessoas para dispor numa sequência, a quantidade de maneiras aí que você tem é de 5 fatorial. Na primeira posição, você tem 5 pessoas para colocar.
Aí depois que você colocar alguém na primeira posição, para a segunda posição, você só vai ter 4 pessoas disponíveis para colocar. E assim por diante. Até chegar na última pessoa da fila, que você só vai ter uma opção. Beleza? Legal. Então, isso que é arranjo e isso que é permutação. E não confundam arranjo com repetição com arranjo, tá bom? Quando a gente fala de arranjo, a gente está falando de sem repetição. Bom, pessoal, na próxima parte da aula, a gente vai falar aí sobre um outro tipo de contagem, tá? E a gente vai falar sobre combinações. E o que a combinação tem de diferente do arranjo, beleza? Então, vamos aí para a próxima parte do vídeo.